Hello everyone! Bem-vindos novamente a esse canal cheio de dicas de inglês. E hoje nós vamos tratar do genitive case, também conhecido como possessive case, que é usado para indicar posse. Eu sou o teacher Júlio Ribeira, seu professor de inglês. O genitive case é usado para indicar posse de seres vivos ou de seres animados, pessoas, animais, plantas. Então, por exemplo, a casa da minha tia, o carro do meu amigo, as patas do cachorro e assim por diante. E para fazer isso no inglês é necessário usar o apóstrofo S. E para falar daquelas coisas que pertencem às coisas, como por exemplo, a janela do quarto, as chaves do carro, a cor da parede, segura aí até o final do vídeo que eu vou falar dessa parte mais adiante. Agora eu vou falar das regras que você precisa saber para usar o apóstrofo S corretamente. E a primeira delas é a General Rule, regra geral, a regra geral do apóstrofo S. Então vamos aos exemplos. She is Lillian's friend. Ela é amiga da Lilian. Mas veja só, no inglês é ao contrário, ok? Possuidor vem primeiro e depois vem possuído. Enquanto no português, essa ordem é ao contrário, tá? Então, amiga da Lilian. A Lilian que possui uma amiga. Só que no inglês você inverte. É como se fosse Lilian's amiga. Vou dar um exemplo de um lugar que eu já vi por aí com o nome de Silvius Bar. Aqui no Brasil mesmo, tá? Eu não sei se ele aplicou essa regra do inglês ou se ele viu em algum lugar e achou legal, mas Silvius Bar é o bar do Silvio. Da mesma forma funciona no inglês. Lillian's friend, amiga da Lilian. É só você fazer ao contrário. Vamos a mais um exemplo. The dog's tail is short. O rabo do cachorro, a cauda do cachorro é curta, ok? Então, tail, rabo, popular rabo, cauda, dog, cachorro. Então, inverte e acrescenta apóstrofo S. Dog's tail. Faz o caminho ao contrário. O rabo do cachorro. Novamente. A amiga da Lilian. Então, o apóstrofo S é como se fosse o nosso do, da, dos, das do português. Na questão de posse. Certo? Bom, essa é a regra geral. E agora vamos falar das outras regras. E a próxima é do plural. E no inglês existem dois tipos de plural. Plural regular e o plural irregular. O regular é normalmente aquele que termina com S, ok? Parecido com o português. Ou termina com S, ou termina com ES. Então, nesse caso, você não precisa repetir o S depois da apóstrofo. É somente apóstrofo, ok? Então, por exemplo, friend, amigo ou amiga. Acrescentou o S, virou plural. Amigos ou amigas. Então, já que o S já está aqui, você não precisa repetir o S depois da apóstrofo. Você trabalha somente com o apóstrofo. Vamos ver na frase como fica. My friend's house has a big yard. O som continua o mesmo, tá? Não existe som de apóstrofo. Então, isso aqui, na verdade, é uma regra para escrita, ok? Então, a casa dos meus amigos, minhas amigas, tá bom? É uma casa só e são amigos ou amigas no plural. Então, a casa dos meus amigos tem um jardim grande, ok? Agora, vamos falar do plural irregular, ok? O que seria o plural irregular? Aquele que não termina com S. Então, no inglês, nós não temos isso no português, mas no inglês existem muitas palavras que muda a escrita, porém, vai para o plural, porém não tem o acréscimo de S. Então, nesse caso, é necessário usar a regra normal do apóstrofo S. Por exemplo, the children's parents are nice. Children é o plural de child, que significa criança. Então, children, crianças ou filhos.
também, tá bom? Então a frase aqui está dizendo que os pais das crianças são legais, ok? The children's parents are nice. É só você inverter. Parents, pais, mãe e pai, ok? Crianças, children. Então, pais das crianças, ok? Seguindo, próxima regra. Names ended in S. Nomes próprios que terminam com a letra S. Aí você tem as duas opções. Ou acrescenta somente apóstrofo, ou pode ser também apóstrofo S. Porém, esse segundo som aqui, essa segunda regra aqui, é menos usada, porque é um som a mais. Vamos ver aqui no exemplo. Tomás, o nome que termina com S, certo? Thomas' bike is yellow. A bicicleta do Thomas é amarela. Eu poderia pronunciar também. Thomas's bike is yellow. Você viu que eu pronunciei um S a mais. Estaria certo também. Porém, é a forma menos usada. Você economiza um fonema, você economiza um som. Então, é a mesma coisa. Se você disser Thomas' bike ou Thomas's bike, já dá para entender, as duas formas dá para entender que é a bicicleta do Thomas. Certo? Próxima regra. Two or more possessors. Duas ou mais pessoas possuidores. Ok? Então, eu separei de duas formas. A primeira, two or more possessors, same element. Duas ou mais pessoas para o mesmo elemento, possuem o mesmo elemento. Vamos ver um exemplo. I use mom and dad's laptop. Eu uso o laptop, o computador portátil, da minha mãe e do meu pai. Um computador para os dois. Então, nesse caso, a regra é o primeiro possuidor não acontece nada. O segundo possuidor acontece apóstrofo S. Então, mãe e pai, mom and dad. Se eu coloquei apóstrofe somente no último elemento, significa que é dos dois, ok? Agora, a próxima regra é quando os elementos forem de posse diferente. Então, for duas pessoas a mais ou mais, e cada um tem o seu elemento, ao invés de ser um elemento para os dois ou mais. Então, exemplo. I use mom's and dad's laptops. Então, eu uso os laptops da minha mãe e do meu pai, ok? Então, no caso, eu preciso de colocar apóstrofo S para cada um, indicando que cada um tem um laptop, correto? Bom, essas foram as regras do apóstrofo S para seres vivos. Agora vamos falar um pouco de como que funciona para seres inanimados. E como eu havia prometido no início do vídeo, agora eu vou falar de coisas que pertencem às coisas, que possuem coisas. Como, por exemplo, a porta do carro. Então, tem duas maneiras de fazer isso. E, incrivelmente, qualquer uma dessas duas maneiras é mais fácil do que a regra do apóstrofo S. Vamos falar da primeira. Então, eu poderia dizer, a porta do carro, eu poderia dizer the door of the car. Por que eu chamei isso de mais fácil? Porque é bem parecido com a nossa estrutura. Traduzindo ao pé da letra, seria a porta do carro. The door of the car. Ok? Qual que seria a outra maneira de falar? Mais curta ainda do que usando o apóstrofo S. Eu poderia dizer the car door. Ok? Sem o apóstrofo. Por quê? Dá para entender? O carro porta. Péssima essa tradução, né? Mas é literalmente isso. Dá para entender? Sim, porque não é. Por não ser um ser vivo, você não precisa do S, ok? Vamos ver mais exemplos então. As chaves da casa. The house keys. Você não precisa falar, aliás, não deve falar the house's keys, como se estivesse usando o apóstrofo S, por não se tratar de um ser vivo. Porém, não esqueça de inverter possuído com possuidor. Casa, chaves. Eu vou mostrar para você aqui.
Bom, então essas são as regras do possessive case ou genitive case. Espero que tenha te ajudado. Vou deixar aqui uma lista de exercícios para você treinar. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like. Eu te vejo no próximo vídeo. See you!